Logo após ganhar o Oscar de melhor filme por Argo, Ben Affleck foi escalado como Cavaleiro das Trevas. A ideia original era ambiciosa. Primeiro, ele enfrentaria o Superman, depois formaria a Liga da Justiça e, finalmente, comandaria uma aventura solo do Batman, atuando como protagonista e diretor. E, infelizmente, essa última parte nunca aconteceu por uma série de razões. Então, vamos mergulhar nessa história para descobrir o que houve e quais eram os planos originais do Batman de Ben Affleck. E se você curte o conteúdo do Nerd e quer dar aquela força pro canal continuar crescendo, entra pro Clube Nerdia. Por só R$ 3,99 por mês, você ajuda a manter o canal no ar e ainda ganha prioridade nos comentários, agradecimentos aqui nos vídeos e emojis exclusivos, sem fidelidade, só pra apoiar mesmo. Valeu demais quem já faz parte do clube. Ben Affleck escalado como Batman. Tudo começou quando os fãs viram um satélite das empresas Wayne no filme O Homem de Aço. A dúvida surgiu na hora. Será que esse Superman existia no mesmo universo do Batman do Christopher Nolan? Enquanto esperávamos as notícias sobre o Homem de Aço 2, fomos surpreendidos. A Warner decidiu adiar a sequência direta para expandir o universo de si, colocando o Superman para brigar com o Batman. A Warner queria desesperadamente que Christian Bale voltasse ao papel, supostamente oferecendo uma fortuna, mas o diretor Christopher Nolan achou melhor escalar um novo Batman. Ele sentia que colocar o Superman, um alienígena, no seu universo realista de Gotham não faria sentido. Foi aí que a especulação começou, até que a notícia bombástica saiu. Ben Affleck seria o novo Batman. Muitos fãs que não aprenderam a lição quando criticaram Michael Keaton ou Heath Ledger no passado foram rápidos em atacar a escolha. Affleck admitiu que ficou magoado com os comentários, se sentindo desvalorizado. O engraçado é que isso se repetiu novamente com Robert Pattinson. Mas independentemente da internet, a Warner sentiu que tinha tirado a sorte grande. Eles não só conseguiram um ator de primeira linha, mas alguém que tinha se tornado um dos melhores diretores de Hollywood, recuperando sua carreira e imagem pública após anos difíceis. Batman vs Superman. Para se preparar, Affleck se dedicou à academia e ganhou muita massa muscular antes de estrelar ao lado de Henry Cavill em Batman vs Superman. Infelizmente, os resultados não foram o que a Warner esperava. O filme teve um fim de semana de estreia recorde, provando que havia interesse massivo do público. Porém, no segundo fim de semana, a bilheteria despencou devido às críticas ruins e ao boca a boca negativo. Ainda assim, o filme arrecadou 800 milhões de dólares, o que não é pouca coisa. Por isso, os planos para a Liga da Justiça seguiram a todo vapor. A partir daí, todo mundo conhece a história triste. O diretor Zack Snyder perdeu sua filha tragicamente e se afastou. A Warner, que já não estava feliz com as filmagens, contratou Joss Whedon para reescrever e refilmar grande parte do filme, mudando assim completamente o tom do filme. O Exterminador! Quando a versão de Joss Whedon de Liga da Justiça chegou aos cinemas, vimos uma cena pós-créditos com o Exterminador e Lex Luthor decidindo formar uma equipe. Isso indicava a criação da Legião do Mal para um futuro filme da Liga. No entanto, quando o Snyder Cut, a versão original do diretor, foi lançado anos depois, vimos a cena real. Na versão original, Lex Luthor revela a identidade secreta do Batman para o Exterminador. Essa cena foi desenhada especificamente para preparar o terreno para o filme solo do Batman de Ben Affleck. Os planos mudaram durante as refilmagens, porque a DC começou a repensar todo o seu universo cinematográfico e o próprio Ben Affleck começou a hesitar sobre dirigir o filme devido à experiência horrível que teve nas filmagens de Liga da Justiça. A trama! Originalmente, o Exterminador seria o vilão principal do filme do Batman. A motivação dele seria a pura vingança. Ele culparia o Batman pela morte de seu filho. Ao descobrir, graças ao Lex Luthor, que o Batman é Bruce Wayne, ele colocaria um plano mestre em ação. Esse plano seria fortemente influenciado pelo filme Vidas em Jogo. Nesse filme antigo, o personagem de Michael Douglas teve sua vida virada de cabeça para baixo por um jogo psicológico onde ele não sabe o que é real e o que é ameaça. No filme do Batman, o Exterminador começaria desmontando a vida de Bruce sistematicamente. Ele mataria as pessoas mais próximas a ele como um vilão de filme de terror, enquanto destruiria suas finanças e o deixaria sem saída. O mordomo Alfred teria morrido na história, e é possível que o comissário Gordon também fosse um alvo. Assim como no filme Vidas em Jogo, a ideia era borrar a linha entre realidade e ilusão, fazendo Bruce questionar se o Exterminador estava realmente matando seus amigos ou apenas o fazendo acreditar nisso. Asilo Arkham! O Exterminador não faria da vida de Bruce um inferno apenas no lado pessoal.
Ele orquestraria uma fuga em massa no asilo Arkham para cansar e desgastar o Batman. Na verdade, a maior parte do roteiro se passaria dentro do asilo Arkham. Se você é fã dos jogos da série Arkham e sempre sonhou com um filme assim, esse seria seu momento. Há rumores de que muitos vilões clássicos apareceriam, como o Coringa de Jared Leto retornando. O diretor de fotografia, Robert Richardson, famoso por trabalhar com Tarantino e Scorsese, disse que o filme seria uma exploração psicológica da insanidade de Bruce Wayne. E isso seria algo muito mais sombrio do que vimos no passado. Quem viu os jogos sabe que esse tema é explorado lá, com o Batman sendo drogado e tendo alucinações sobre seus traumas. Um filme sobre um Batman mais velho, preso num lugar claustrofóbico e forçado a enfrentar seus demônios internos, seria uma experiência única. A morte do Robin. Falando em demônios internos, o filme exploraria o que aconteceu com Robin. A morte do Robin serviria como um paralelo para a história do Exterminador, que perdeu seu filho. A ideia era fazer do Exterminador um espelho do Batman. Ambos foram treinados pela Liga dos Assassinos e o vilão não teria superpoderes, apenas um homem que sofreu uma tragédia. A diferença é que enquanto Bruce tentou combater o crime para evitar novas tragédias, o Exterminador se tornou um assassino leonista consumido pela vingança. No clímax do filme, veríamos um Batman em busca de vingança com sua vida em ruínas. Ele partiria para um confronto final nas ruas de Gotham. A luta seria inspirada nas coreografias brutais do jogo Arkham Origins. O Batman estaria sobrecarregado, superado e perdendo a luta. À beira da morte, ele seria salvo pela Batgirl, que apareceria para ajudar e virar o jogo. No final, se imagina que o Batman escolheria poupar a vida do Exterminador em vez de matá-lo. E isso completaria seu arco de redenção, voltando a abraçar sua regra de não matar, que ele havia quebrado em Batman vs Superman. O que deu errado? A resposta é simples: Liga da Justiça. Enquanto Ben Affleck disse que gostou de fazer Batman vs Superman, ele chamou Liga da Justiça de a pior experiência de sua vida profissional. Ele descreveu como uma sucessão de problemas, desde decisões ruins de produção até uma tragédia pessoal horrível. Ele disse que aquilo partiu seu coração. Quando Joss Whedon entrou prometendo salvar o filme, a coisa só piorou. Affleck confessou que começou a beber demais. Ele estava em um hotel em Londres e sentiu que ou bebia ou pulava da janela. Ele percebeu que tinha perdido a paixão pelo projeto. Ele disse exatamente assim, abre aspas, "Isso deveria ser feito por alguém que considere esse filme um sonho de vida, e para mim é outra coisa." Além disso, ele estava passando por um divórcio e lutando contra o alcoolismo. Um amigo leu o roteiro e disse, abre aspas, "O roteiro é bom, mas acho que você vai morrer de tanto beber se passar por isso de novo." Affleck tentou ajustar o roteiro, mas nunca ficou satisfeito o suficiente. Então, decidiu que era hora de deixar o bastão. Matt Reeves! Quando Matt Reeves assumiu o comando, ele tomou uma decisão radical. Descartou completamente o roteiro do Ben Affleck. Ele deixou claro para a Warner que, para o filme funcionar, ele precisava de liberdade total para criar uma história de detetive focada nos primeiros anos do herói, e não em uma continuação cheia de participações especiais. Essa visão de um Bruce Wayne mais jovem e ainda em formação tornava impossível a permanência do Ben Affleck, que interpretava um Batman veterano e cansado de guerra. Foi aí que Reeves decidiu apostar tudo em uma nova direção. Ele escreveu um novo roteiro já visualizando Robert Pattinson no papel, especialmente depois de ficar impressionado com a atuação intensa e perturbada dele no filme Bom Comportamento. Assim, o projeto deixou de ser um filme de ação explosivo do universo estendido para se tornar o suspense investigativo e sombrio que vimos nos cinemas.